Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir com autoridade e com poder o nome de Jesus, porque a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor sejam dados ao nosso Deus. Pode aplaudir mais forte aí. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Para Ele, por Ele, todas as coisas foram feitas e criadas. Amém, irmãos? Amém. Gente, boa noite a todos. Está muito fraco? Boa noite. Boa noite. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. É uma alegria para mim estar aqui nesta noite, para juntos nós partilharmos a palavra de Deus, partilharmos o nosso coração, nossa vida, nossas experiências. Eu estou aqui porque eu tenho a certeza daquilo que Deus é capaz de fazer. E eu tenho a certeza de que nesta noite, em nome de Jesus, profecias que foram liberadas sobre a sua vida, elas vão ser cumpridas. Amém, irmãos? Então glorifique realmente ao teu Senhor na certeza de que tudo aquilo que Ele prometeu vai se cumprir na sua vida. Vou me apresentar, a primeira vez que tenho a alegria de estar aqui na associação. Eu me chamo Anderson, sou fundador da comunidade Ruá Adonai. Ruá Adonai é um termo hebraico que significa sopro do Senhor. Nós temos como carisma ser na igreja um sinal do amor Ruá, o amor do Espírito, que é amor entre o Pai e o Filho. Nós estamos completando este ano 15 anos de fundação e eu caminho já com a renovação carismática católica há 19 anos, lá na minha diocese, que é Campo Limpo. Fui coordenador de ministério de pregação por 5 anos, fui coordenador diocesano por 2 mandatos e neste tempo tenho vivido uma experiência nova e muito desafiadora. Dentro do Conselho Estadual temos realizado um trabalho de articulação do diálogo ecumênico. Inclusive, vez e outra, eu tenho estado aqui pela região, rezando aqui com alguns irmãos, com a crentaiada, rezando aí com os pastores. Tem sido realmente um tempo de muita graça de Deus na minha vida. Foi nos dado uma moção, que é o texto que está no profeta Isaías, capítulo 18, versículo 4, e também foi colocado muito a questão de nós trabalharmos o amor que Deus tem por cada um de nós, como sendo ali o amor que um pai ele tem para com seu filho. Primeiramente, o meu coração se alegra, gente, quando eu tenho uma moção dessa, porque para mim, pregar num grupo de oração, não tem outra coisa a pregar senão o amor de Deus. Você não precisa abrir em Isaías, nós vamos trabalhar com outro texto, em outra passagem. Nós vamos trabalhar, você pode abrir aí, Oséias, já que eu vi todo mundo pegando a Bíblia, Oséias capítulo 11, versículo do 1 em diante. Se alguém puder trazer um pouquinho d'água para mim, porque como já tem quase um mês que não chove, aí só está respirando sujeira, então está bem complicado, gente, pregar. Pior que a mais pura verdade, viu? Mas pode abrir aí, Oséias, capítulo 11, versículo do 1 em diante. Enquanto vocês vão se localizando, como eu estava dizendo, grupo de oração, gente, é lugar de pregar querigma. Grupo de oração é lugar de anunciar o amor de Deus. Isso não tira a nossa carismaticidade, isso não nos faz perder a nossa identidade, muito pelo contrário, porque a direção do movimento, ela é clara. Grupo de oração é lugar de querigma, é lugar de anunciar o amor de Deus. E São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A pessoa que é batizada no Espírito, ela é uma pessoa que fez uma experiência com o amor de Deus, ela está cheia do amor de Deus, e o amor de Deus então rege todas as estruturas da vida dela. Amém, irmãos? Então vamos lá, vamos partilhar Oséias capítulo 11, versículo 1. E aqui o profeta Oséias vai dizer para nós assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais os chamavam, tanto mais eles se afastavam de mim. Eles sacrificavam aos Baais e queimavam incenso aos ídolos. Fui eu, contudo,
quem ensinou Efraim a caminhar. Eu os tomei pelos braços, mas não reconheceram que eu cuidava deles. Com vínculos humanos eu os atraía, com laços de amor eu era para eles como os que levantam uma criancinha contra o seu rosto. Eu me inclinava para ele e o alimentava. Ele não voltará à terra do Egito, mas a Síria será seu rei, uma vez que se recusaram converter-se. A espada devastará em suas cidades, aniquilará os seus ferrolhos e devorará por causa de seus planos. Queridos irmãos, vamos aplaudir com autoridade e poder, presença de Jesus, palavra de Deus na Sagrada Escritura. Pode aplaudir mais forte. Nós somos cristãos, católicos, carismáticos, batizados no Espírito, amamos Jesus e reconhecemos que Jesus é a palavra de Deus. Ele está aqui no meio de nós. Dê um beijo na sua Bíblia, manifeste o seu amor pela Sagrada Escritura e faça o seu propósito de ser uma pessoa que dia a dia tem uma experiência e uma relação fecunda com a palavra de Deus. Queridos, nós acabamos de ler um texto do profeta Oséias. O profeta Oséias, ele viveu no século 8º antes de Cristo. E pela ordem cronológica, ele foi o segundo profeta que deixou textos escritos para nós. Por quê? Porque o primeiro profeta na Bíblia que deixou o texto escrito foi o profeta Amós. Depois veio o profeta Oséias. Oséias significa justamente Salvador, ou seja, o seu nome representa um pouco da sua missão, do seu ministério. No ministério de Oséias, ou através do ministério de Oséias, Deus quer salvar o seu povo. Olha para quem está do seu lado e diz assim: através de você, Deus quer salvar muitas vidas. Amém? Amém. Eu só falei para você falar com o irmão aí, para eu poder tomar um pouquinho mais de água aqui, porque realmente está difícil, gente. Mas glória a Deus. E queridos, o profeta Oséias, ele é um dos profetas mais interessantes desta literatura profética que nós encontramos dentro da Sagrada Escritura. Oséias, ele tem uma experiência muito interessante com Deus, e ao mesmo tempo uma experiência muito diferenciada. Deus vai chegar para Oséias, isso está lá no primeiro capítulo, e Deus vai dizer assim: você vai desposar, você vai tomar como esposa Gomer. A mulher de Oséias, ela era uma prostituta, ela era ali uma pessoa infiel, e Deus vai dizer: ela é infiel, ela vai te trair, mas você vai permanecer fiel. Por quê? Porque existe aí toda uma simbologia e uma teologia dentro do texto, que quer dizer assim, que Deus ama o seu povo de tal forma, que ainda que nós, o povo, sejamos ali infiéis a Deus, Deus sempre vai permanecer fiel a nós. O povo pode ser infiel, mas Deus sempre permanecerá fiel. Então, nesta relação, Oséias, ele vai representar Deus e permanece fiel, mesmo em meio a tantos gaios que ele estava ali tomando, à torta e à direita. E a mulher dele era a representação da infidelidade. Mas ele, e representando Deus, como eu disse, permanece fiel e não deixa de amar a sua esposa. Esse livro é dividido em duas partes. Esta primeira parte representa então a relação entre Deus e o seu povo, a partir desta simbologia do marido e da esposa. A segunda parte, que inclusive o texto que nós lemos faz parte dela, já quer trabalhar a relação entre Deus e o seu povo de uma outra forma. E o texto, de uma forma bem clara, ele vai trazer aqui o amor de Deus com características do amor paterno. Ou seja,
Deus ama o seu povo igual um pai ama um filho. Lógico, gente, qualquer expressão de amor humano que nós venhamos ter, por maior que seja, que é o amor de uma mãe para com seus filhos, o amor de um pai para com seus filhos, este amor, por maior que seja, ainda assim não alcança e nem supera o amor que Deus tem por cada um de nós. A própria igreja fala, lá no catecismo, no parágrafo 259, que Deus ama o seu povo mais do que uma mãe ama o seu filho, mais do que um pai ama o seu filho, mais do que um marido ama a sua esposa e vice-versa. Ou seja, as maiores expressões de amor humano que nós tenhamos não são capazes de superar o amor que Deus tem por cada um de nós. Gente, esse texto que nós lemos, ele é belíssimo, porque, como eu disse, ele descreve a relação entre Deus e o seu povo nessa característica de um amor paterno. Lá no versículo 1, Deus disse assim, quando Israel era menino, ou seja, quando era uma criança, eu o amei. Do Egito eu chamei meu filho, ou seja, quando o seu povo estava escravizado, sofrendo, padecendo no Egito, Deus não se esqueceu do seu povo. Deus não desistiu do seu povo, porque é próprio do amor não desistir do seu amado. Deus não desistiu do seu povo que estava no Egito, os libertou, os retirou ali com mão poderosa. Aí lá no versículo 3, Deus vai dizer: foi eu, contudo, quem ensinou Efraim a caminhar. Aqui já é o povo estabelecido na terra prometida. Eu os tomei pelos braços, mas não reconheceram que eu cuidava deles. Ou seja, o texto claramente mostra Deus com amor bondoso, Deus com amor generoso, amando o seu povo e ao mesmo tempo o seu povo desprezando todo o amor que Deus tinha ali por eles. Gente, nós vivemos em tempos tão difíceis, um cristianismo de uma qualidade tão medíocre, para não dizer fracassada, que o anúncio querigmático, ele nunca foi tão necessário em toda a história como talvez ele seja nos tempos atuais. Porque muitas vezes nós olhamos para os nossos grupos de oração, olhamos para as nossas igrejas ali no domingo, nas celebrações, na liturgia, nos contentamos, porque muitas vezes nós temos assembleias cheias, mas existe um dado que é comprovado, irmãos. Muitas vezes nós temos em nossas comunidades pessoas que ainda não fizeram uma experiência com o amor de Deus. E por isso nós vemos muitas vezes um povo de uma relação tão inconstante com Deus. Uma hora está bem, outra hora está mal. Uma hora ali está realmente ali querendo chegar no céu, outra hora está querendo jogar tudo para o alto. São questões que nos levam realmente ali a questionar qual é a experiência que um tipo de pessoa assim ela fez com Deus. Porque quando nós fazemos uma experiência de amor, queridos, essa experiência ela é verdadeira, ela marca e ela abala as estruturas da nossa vida de tal forma que nós não queremos nos afastar mais deste Deus, irmãos. E nestes tempos se faz necessário nós levarmos o povo a uma experiência verdadeira e poderosa com o amor de Deus. E por isso eu declaro e profetizo sobre a tua vida. Você não saiu da tua casa à toa, você não veio para este grupo de oração simplesmente para poder ali fazer um passeio de sábado à noite. Deus te trouxe até aqui porque você é filho muito amado. E nesta noite Deus quer te amar com autoridade, Deus quer te amar com força, Deus quer te amar com poder, irmãos. Talvez você possa estar dizendo: mas eu já fiz uma experiência com o amor de Deus. Mas há muitas pessoas que também fazem uma experiência com este amor e jogam tudo para o alto e voltam para trás. Aí entra aquilo que o próprio Jesus,
ele vai dizer, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 1, ali na primeira das mensagens às 7 igrejas, ali da Ásia Menor, que é a mensagem à igreja de Éfeso, onde Jesus, através de João, vai dizer: volta ao primeiro amor. Porque há momentos da nossa vida, irmãos, que nós precisamos olhar para as nossas raízes, entender de onde nós viemos, onde nós chegamos, para entender para onde Deus quer nos levar, e assim compreendermos que não pode existir na nossa vida dificuldade grande o suficiente para nos afastar do amor de Deus. Amém, irmãos? A tua vida, ela é preciosa para Deus. Você é um eleito, aqui não é jargão, aqui é a mais pura verdade. Você foi escolhido pelo Senhor, você é eleito. Você não é eleito para fazer uma experiência de momento, você não é eleito para caminhar por um tempo. O Senhor, Ele quer que você vá longe. O Senhor te constituiu para fazer história. Mas se você tirar o teu olhar do foco, do teu objetivo, irmãos, qualquer pessoa que tira o olhar do foco, que tira o olhar do seu objetivo, ela fica pelo meio do caminho. Porque nós só podemos permanecer no amor de Deus se caminhamos dia após dia olhando para o Senhor. Porque é através do seu olhar que Ele demonstra o quanto Ele nos ama e o quanto a nossa vida é preciosa para Ele. Eu gosto muito daquele texto do Evangelho em que Jesus, Ele chama Pedro para caminhar sobre as águas, e Pedro vem ao encontro. Ele dá os seus primeiros passos e naufraga. Certa vez eu ouvi, e na verdade eu tenho até ouvido com um pouco mais de frequência, porque se tornou sim uma interpretação muito bela desse texto, pregadores que dizem que Pedro, na verdade, ele naufragou porque ele tirou o seu olhar do olhar de Jesus, para poder mostrar a nós que na nossa vida também nós não conseguimos caminhar, nós não conseguimos enfrentar o mar das dificuldades, nós não conseguimos ir longe se o nosso olhar não estiver no olhar do Senhor. É aí que vai surgir homens e mulheres com profecia no olhar, homens e mulheres que estão ali com seu olhar focado no Senhor. Mas acontece situações em que nós naufragamos, e também, se for para você naufragar um dia, faça como Pedro. Se for para naufragar, naufraga perto do Senhor, porque pelo menos você estende a mão e Ele vai te socorrer. Amém, irmãos? Ele não vai deixar ali a tua prece, a tua oração sem resposta. Mas aquele que fez uma experiência com amor, que eu dizia, aquele que é realmente batizado no Espírito Santo, e aqui eu falo de uma experiência genuína, aqui eu falo de uma experiência autêntica, irmãos. Um batizado no Espírito, ele não pode voltar atrás, porque ele foi amado por Deus de tal forma que ele já reconheceu que Deus é Pai, que Ele é Filho, e que ele não consegue viver longe do seu Pai. Ele já não vive mais sem este amor. Esta é uma certeza que me acompanha, porque, como eu disse, eu estou há 19 anos na Renovação Carismática Católica. Em dezembro eu completo 20 anos que eu estou neste movimento, e eu não canso de testemunhar que eu fui batizado no Espírito na primeira vez que eu pisei num grupo de oração, gente. Eu nem sabia o que era a Renovação Carismática, que era grupo de oração. Na paróquia que eu ajudava na época, tinha simplesmente um povo se organizando para ir. Me chamaram, eu fiquei com vergonha de dizer que eu não queria ir. Era um sábado à noite, eu queria passear para balada, fazer outras coisas. Aí me chamaram, eu fiquei com vergonha de dizer não, e eu fui. E mal sabia eu o que Deus estava preparando para mim naquela noite. Quando eu cheguei naquele grupo de oração, tudo era diferente. Eu fiz uma experiência com Deus. Eu já estava na igreja, mas eu fiz uma experiência com Deus que até então eu não tinha feito, porque eu estava numa paróquia, eu tinha funções, eu tinha tarefas, talvez tinha um monte de coisas, mas me faltava o essencial, que era uma experiência verdadeira com o Senhor. Eu até gosto de dizer, eu vivia simplesmente como um funcionário,
como ali um empregado da fé que simplesmente tem uma função, vai lá, faz e depois volta. Por quê? Porque faltava a experiência. Mas naquela noite eu fiz uma experiência que marcou a minha vida. Eu não lembro uma música que foi cantada, eu não lembro uma palavra da pregação, porque já faz muito tempo, irmãos, mas tudo ali marcou a minha vida naquela noite. Mas existem ali algumas palavras, já depois da pregação, que eu não vou esquecer. Quando o pregador disse assim: nós vamos agora clamar o batismo no Espírito Santo. Quando ele falou isso, eu lembro que eu vi ali o povo começando a orar em línguas, o fogo caindo, a unção sendo derramada, todo mundo ali extasiado, e eu só chorava, porque eu estava sendo amado por Deus, como eu nunca tinha sido amado em toda a história. Ali realmente eu conheci a face de Deus, a mais bela, a mais verdadeira, mas a face que eu não conhecia, a face de um Deus que é Pai e que ama ali como realmente um pai ama seus filhos. A minha filha, agora na próxima quarta-feira, ela vai fazer 7 aninhos. Eu sempre tive uma excelente relação com minha mãe, com o meu pai, mas gente, depois que realmente nós nos tornamos ali pais, a nossa vida muda, e ali a gente entende o que é realmente o amor de um pai e o amor de uma mãe. No dia que minha filha nasceu, quando ela chegou no quarto lá na maternidade, que eu tive a graça de tomá-la no colo pela primeira vez, eu lembro que eu peguei ela no colo, olhava para ela, primeiramente glorificava a Deus e dizia assim: puxa, que bom que você nasceu parecida comigo, bela como pai. É importante que tenha saúde, E eu olhava assim para ela, a gente chorava. Por quê? Eu amava já de tal forma, e ali foi uma oração para mim, porque eu olhava para ela, chorava e dizia para mim: mas que negócio doido é esse? Que amor é esse? Que eu acabei ali de ter o primeiro contato, eu estou tomando aqui no colo, eu amo de tal forma que já não consigo mais viver sem. E ali eu passei a entender o quanto meus pais me amavam e o quanto Deus me ama. Na verdade, eu compreendi ainda mais o quanto Deus me ama. Vocês são muito jovens, não sei se aqui já tem algum de vocês que é pai, que é mãe, mas quem é pai, quem é mãe, vai dar força realmente para aquilo que eu estou dizendo. O amor de pai e o amor de uma mãe é o que mais se aproxima, gente, do amor de Deus. E ainda assim não supera. E amados, nós precisamos resgatar nas nossas relações. O irmão aqui, quando ele ministrava, já no finalzinho aqui, antes de me chamar para a pregação, ele falava inclusive do amor que tem que ser vivido na comunidade. Eu estava lá atrás, eu glorifiquei a Deus por isso, porque nós vivemos num mundo tão individualista, egoísta, egocêntrico, irmãos, que infelizmente as relações comunitárias, elas têm se tornado cada vez mais frágeis. Eu sou de nova comunidade e eu tenho entendido cada vez mais que o Senhor tem suscitado sim novas comunidades para poder resgatar esse aspecto da vida comunitária que na verdade nós jamais deveríamos ter perdido, porque Jesus, no seu ministério, ele constituiu uma comunidade para si. Gente, quando nós olhamos para o Evangelho, nós entendemos na teologia que Jesus, ele é aquele que vem para revelar quem é Deus. E Jesus revela que Deus é amor. E Jesus chama Deus de uma forma que os judeus até então não chamavam, não compreendiam e na verdade nem aceitavam que Deus fosse chamado assim. E por isso foram tantas as perseguições sobre Jesus, que culminaram inclusive com a sua crucificação. Porque uma das novidades na mensagem do reino, no anúncio do Evangelho,
que Jesus apresentou para nós foi ali a possibilidade de Deus ser chamado de Pai. Se Deus é Pai, vem fazer o solo na viola. Não é só isso não, tá? Se Deus é Pai, não é que Ele tem que fazer o solo na viola não. Aqui é só para deixar mais solene o negócio. Se Deus é Pai, irmãos, isso significa que nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Essa é a maior bênção que uma pessoa ela pode ter sobre a sua vida. Amém? Você pode estar com todos os problemas do mundo. Você pode estar desempregado. Você pode estar todo lascado, gente, na sua vida financeira. Você pode estar com problema com todo mundo na tua casa. Mas existe uma coisa que ninguém vai conseguir tirar de você. Você é filho de Deus. Amém? E essa certeza, ela tem que mover a nossa vida. Porque não há problema, não há dificuldade que venha roubar de nós isso. Eu vou além. Deus é Pai. Nós somos filhos. E somos filhos muito amados. Deus te trouxe aqui esta noite e Ele sabe o que você tem vivido. Ele sabe o que você tem passado. Ele tem visto as tuas lutas, tuas dores, tuas dificuldades, teus sofrimentos. E eu não estou falando que Ele vai tirar isso não, porque isso não é muito evangélico. Embora nós não tenhamos nascido para sofrer, que é o que infelizmente algumas pregações também têm colocado nos tempos atuais. Deus nos ama, Ele quer que nós sejamos felizes, e por isso Ele tem o melhor para nós. Mas um pai, porque ama, muitas vezes Ele também corrige seu filho. Eu falei da minha filha, a Maria Clara, que vai fazer 7 aninhos. E eu tenho também o Enzo, que tem 3. O Enzo está na escolinha. E ele chegou naquela fase de ficar brincando de lutinha. E muitas vezes o saco de pancada é a irmã dele. Então ele está naquela fase que ele quer ficar batendo nela. E como pai, eu tenho que corrigir. Primeiro, porque ele precisa aprender a respeitar a irmã dele. Segundo, porque ele precisa ter limites, precisa saber todos os males que a violência faz. E ele, lógico, tem o jeitinho dele. Ele não gosta muito de ser corrigido. Você fala um pouquinho mais forte com ele chora. E para um pai, às vezes é dolorido ver o filho chorar. Mas a gente sabe que aquilo é para o bem dele. Eu estou colocando isso, meu irmão, porque talvez você tenha vivido tempos difíceis. Tempos em que talvez você tenha questionado o amor de Deus por você. Tempos em que talvez você já tenha se perguntado: pode Deus me amar mesmo? Diante de tudo que eu tenho passado? E a resposta é sim, Deus te ama. Com tudo que você tem vivido e com tudo que você tem passado, por melhor ou por pior que seja. E se talvez não é tão bom o que você tem vivido, Deus tem permitido justamente porque Ele te ama, para que você possa se corrigir, para que você seja ali uma pessoa melhor na nossa vida. É assim, irmãos. Sabe a famosa lei do retorno? Para toda ação tem uma reação. Na verdade, não é que Deus muitas vezes nos pune, condena, castiga. É a reação da nossa ação que nós acabamos colhendo. Tem um ditado que vai dizer, né? Que quem planta vento, às vezes semeia ali ou colhe tempestades. Na nossa vida, ela é assim. Muitas vezes nós sofremos as consequências das nossas escolhas. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Uma colheita ela pode não ser tão boa, mas eu gosto muito de uma frase de Santo Agostinho, na qual ele dizia assim: de todo mal Deus pode tirar um bem maior. Das tempestades que você tem vivido, tira o seu bem maior. Das dificuldades que você tem atravessado, tira o teu bem maior.
É uma postura, infelizmente, muito covarde a que nós estamos vendo, de diante das dificuldades, simplesmente atribuir o mal ou a culpa de tudo a Deus. Na verdade, Ele é o menos culpado, gente. Simplesmente ali é a reação da nossa ação, é a colheita daquilo que nós plantamos. Mas tira um bem maior dos males que você tem vivido. Talvez numa ordem moral você não consiga colher nada de novo, mas numa ordem espiritual eu lanço uma profecia sobre a tua vida e digo a você que diante das tempestades que você tem enfrentado, começa a contemplar o quanto Deus te ama. Começa a contemplar os cuidados que Deus também tem tido com a sua vida. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, a palavra é clara quando vai dizer ali para nós: confiai ao Senhor as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Olha para quem está do seu lado e diz assim: confia ao Senhor todas as suas preocupações. Diz assim: Deus tem cuidado de você. Diz assim: Deus tem cuidado de você. Está muito fraco, diga: Deus tem cuidado de você. Amém, irmãos? Gente, essa certeza, ela tem que ser o ânimo para cada dia que você ali acorda para enfrentar os leões que têm rugido contra a sua vida. É essa certeza que tem que te mover. Para o mundo, uma pessoa geralmente ela leva o nome do seu defeito, leva o nome ali do seu pecado até mesmo. O viciado ali em drogas, é o drogado. Viciado no álcool, o alcoólatra, o bandido ali, o ladrão é bandido, é ladrão. Primeiramente, Deus não nos chama pelo nosso pecado. Ele é Pai, nos chama pelo nome. E além de nos chamar pelo nome, Ele nos chama de filhos. Você é filho de Deus, irmãos. Talvez o mundo, ou aquilo que você tem vivido, queira roubar essa certeza de você. Talvez situações N da sua vida tenham ousado tirar essa certeza da tua vida. Por isso que tem momentos da nossa vida. Tem uma teologia do profeta Oséias que eu gosto muito. O profeta Oséias, ele era um profeta do Reino do Norte. E no Reino do Norte, no mesmo século em que Oséias profetizou, começou a nascer uma obra chamada Obra Historiográfica Deuteronomista, que é a mesma obra que influencia tanto a redação do livro do Deuteronômio, como os livros seguintes até o segundo livro dos Reis. E essa teologia, ela tem algo belíssimo, porque ela entendia que Deus estava punindo o seu povo, Deus estava castigando o seu povo, mas Deus estava castigando porque Ele amava. Deus queria, na verdade, corrigir. Para essa obra histórica e também para profetas como Oséias, a mensagem era mais ou menos assim: olha, se vocês não se converterem, vocês vão perder aquilo que de mais precioso vocês receberam, que é a terra onde vocês se instalaram, a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Se não houver conversão, vocês vão perder a terra. E de fato o povo acaba perdendo a terra. E na perspectiva dessa teologia se entende que Deus permitiu isso como uma forma ali do povo se converter, mudar, se voltar para Ele, observar as leis, enfim. A perda da terra se dá no momento em que século VI antes de Cristo, momento este que vai ser chamado de exílio ou cativeiro da Babilônia.
A parte mais importante e influente da população é tirada da Babilônia, e é tirado de Judá, perdão, levado para a Babilônia. Lá vão viver por 50 anos, mais ou menos. E para os profetas, esse período do exílio, ele é visto como um novo êxodo. É o momento em que Deus toma Israel, o seu povo, leva de volta para o deserto, lá onde Deus formou o povo, onde Deus deu a lei, onde Deus ensinou esse povo a se relacionar, onde o povo tinha formado. Eles tinham chegado na terra. O itinerário é lindo, inclusive é um itinerário de vida espiritual. Você sai do Egito, você atravessa o deserto, e depois do deserto é que vem a terra prometida, a terra das promessas. Na teologia mística a gente simboliza. Nós falamos que o Egito é aquilo que nós chamamos de via purgativa. São as dificuldades que nós passamos, que nos levam ao deserto, que nós chamamos de via iluminativa, onde nós somos formados. Só quem sai do Egito e atravessa o deserto entra na terra prometida. Só quem passa pela via purgativa e pela via iluminativa é que vai chegar ao mais alto grau da espiritualidade, que é aquilo que nós chamamos de via unitiva. E na visão de muitos místicos da igreja, a via unitiva já é um matrimônio espiritual, mas não um matrimônio entre Oséias e a prostituta. Nós estamos unidos a Deus de tal forma que a nossa vida está escondida nele. Por que eu estou querendo colocar isso para você? Porque o Senhor talvez te tirou do Egito, a vida velha, suja que você levava. Ele te conduziu ao deserto. Talvez você tenha vivido um tempo de deserto. O tempo de deserto, pega os místicos da igreja. Todos eles amaram passar por este momento, porque entenderam que era um momento em que Deus estava formando eles. Tanto que quando eles chegaram na via unitiva, eles entenderam: se nós não tivéssemos passado pelo deserto, nós não estaríamos aqui, ou não chegaríamos aqui. Eu quero declarar esse tempo de uma abundância espiritual na tua vida, mas não para se fazer uma reserva espiritual, uma poupança espiritual. Deus quer te acumular de toda a unção para que você reverta isso em evangelização, em muita ação aí de evangelização na tua vida, irmãos, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Uma pessoa que não fez uma experiência com amor, ela não pode falar deste amor. O Senhor te trouxe aqui hoje a este deserto para te levar de volta ali a experiência do primeiro amor, para poder te formar, para poder te corrigir, para poder cuidar de você, para poder ali transbordar a sua vida de todo este amor, para que você saia daqui disposto realmente a levar este amor por onde você passar, porque há muitas pessoas que não têm um sentido na vida. Amém, irmãos? Partilhar o amor de Deus também é uma partilha, e sem partilha a igreja não é igreja. Às vezes nós não temos muito para poder oferecer. Essa semana eu vi nas redes sociais, né, o povo colocando lá, acho que pegaram lá no Carismática da Depressão: pega uma música aí que reflete a sua conta bancária. Aí o pessoal colocando lá: é tudo que tenho, recebe o meu nada. Gente, quem não tem nada não tem o que partilhar. Nós temos algo. Esse algo não é material, mas é algo espiritual, que nós estamos tão cheios que a matemática de Deus se torna diferente da matemática humana. Porque na matemática humana você tem 2x. Se você deu 1x, você tem 1x a menos. Na matemática espiritual não, você pode ter 2x, você vai partilhar 2x desse amor,
e você continua, na verdade, tendo os mesmos 2x, e se duvidar, você, à medida que você partilha, você tem ainda mais. É aí que entra a multiplicação que Deus é capaz de fazer. O Senhor te trouxe aqui para te encher deste amor, para mandar você ao mundo, transformar o mundo pela força deste amor. Amém? Se você quer realmente viver este propósito com Deus, fica de pé, se levante, para que nós possamos orar. Porque não existe a partilha do amor de Deus se nós não temos uma experiência com a pessoa do Espírito, que já dizia Santo Agostinho, é o amor entre o Pai e o Filho. Aquilo que eu disse no início, Romanos 5,5, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu quero convidar você, antes de nós cantarmos qualquer canção, levanta bem alto os teus braços, pode ficar só nos violões. Eu sou um carismático um pouco meio à moda antiga. Hoje, muitas vezes, nós somos impulsionados a orar somente pela força de uma canção. E aqueles que começaram há 50 anos lá atrás, muitas vezes não tinham um ministério, não tinham um violão, ou era no gogó, às vezes era na base da vitrola, como eu já vi pessoas dizendo. Mas oravam com autoridade, com poder. Glória a Deus. Solta a tua voz e clama o Espírito, como há muito tempo você não clama na tua vida. Os violões ajudam. Os violões ajudam. Isso. Pede o derramamento do Espírito. Se você não foi batizado no Espírito, peça: Senhor, eu quero ser batizado no teu Espírito. Se você já foi batizado, peça uma nova efusão do Espírito de Deus. Deixa o Espírito tomar o teu ser de tal forma, de tal maneira, que a tua vida seja inebriada por este amor. Você vai emanar este amor. Esse amor vai ser fecundo em você. Deixa Deus chamar, para que o teu testemunho seja autêntico e você leve este amor por onde você passar. Batiza, Senhor, esta juventude no teu Espírito. Levanta neste lugar homens e mulheres de Deus, cheios do teu Espírito, cheios do teu amor, ousados e audaciosos, Senhor, no anúncio do teu reino, na evangelização, na prática do amor. Homens e mulheres que saíram do Egito, passaram pelo deserto e querem pisar na terra das promessas, Senhor. Aqueles que fizeram o itinerário espiritual, da via purgativa para a iluminativa, a unitiva. Nós queremos estar unidos a Ti, Senhor. Solta a tua voz e vai orando. Solta a tua voz e ora, igreja. Sim, Senhor. Solte tua voz e ora. Isso. Deixa todos os espaços da tua vida, principalmente aqueles que estão vazios. Deixa Deus preencher com o amor que Ele tem por você. Você é filho, você é filha, você é filho, filha muito amado. Aquele que é pai te ama e te trouxe aqui para dizer: eu tenho cuidado de você.
porque a tua vida é preciosa para mim. Ele está dizendo: você pode ter desistido dos sonhos que eu tenho para você, mas eu não vou desistir daquilo que eu sonhei para a tua vida. Solta a tua voz, vamos cantar. Ouvi sua voz chamando